Se você ler lá em Samuel, 1 Samuel, entre o versículo 9 até mais ou menos o 15, você vai ver essa história. Saul era um homem desobediente a Deus, era um homem que não buscava a Deus, ele era um benjamita. E um dia houve uma guerra entre os israelitas, entre o povo hebreu, e os amalequitas, que eram liderados pelo rei Agag. Se vocês lerem a Bíblia, vocês vão ver que Saul, em 1 Samuel 15:8, Saul desobedeceu a Deus. Deus falou: vai lá e extermina com esse povo, porque eu prometi que esse povo ia ser exterminado. Saul desobedeceu a Deus, uma pequena desobediência. Ele não matou Agag, ele não exterminou com Agag. E essa desobediência veio culminar 550 anos depois na vida de Mordecai e Amã. Vocês entendem como a Bíblia não é desconexa? Isso daqui não é historinha. Isso daqui é história pura, é verdade pura, que vai se perpetuando. E meus irmãos, como que eu vejo isso nas nossas vidas? Nós temos problemas, muitas vezes aqui na igreja, que pode ser que não tenham 500 anos, mas podem ter 50 anos, 30 anos, 20 anos. Problemas que a gente não resolve porque a gente não tem coragem de olhar para eles, de pesquisar, de analisar. E são importantes porque esses problemas eles aparecem. Esses problemas podem ficar um tempo adormecidos. Você não ouve falar do povo amalequita por muito tempo, e ele aparece exatamente nesse momento. Isso é interessante. Eu digo que para ter essa visão a gente precisa ter coragem, porque quando a gente vê um problema, a gente prefere virar a cabeça do lado, a gente prefere falar não é comigo, ou prefere olhar ele como um probleminha. O probleminha de Saul iria exterminar o povo hebreu nesse momento no reinado persa de Xerxes. Não deixe os problemas passar. As desobediências que nós temos com Deus nos levam a isso. Mas vamos adiante. O rei que estava encantado, você veja que no final do capítulo, no capítulo 3, o rei e Amã eram muito amigos. Xerxes e Amã eram muito amigos, sentavam para tomar uma cachaçinha e celebrar as vitórias. E Amã um dia falou: meu amigo, eu quero acabar com o povo aqui, porque esse povo não te obedece, não gosta de você. Está decretado, vai lá e mata. Começou um problema sério. Quando Mordecai soube disso, o que Mordecai fez? Saiu gritando feito um louco, jogou cinza na cabeça, vestiu pano de trapo, saiu abanando as mãos. Nós vamos morrer. E Esther quietinha no palácio. Você sabe que isso é uma reação comum nossa, homens. Quando a gente tem um problema, a gente quer criar aliados. A gente chama aliados. A gente, quando tem um problema, a gente não enfrenta o problema, mas a gente quer chorar, quer gritar para que todo mundo seja nosso aliado. Isso não resolve. Isso nunca resolve. Quando nós temos um problema, não adianta se vestir de saco, chorar, gritar. Nós temos que enfrentar. Nós temos que ter coragem para enfrentar o problema. Problema posto. 550 anos, ou melhor, 1400 anos de problema tinha que ser resolvido ali. Mordecai vai até a porta do palácio, no final do capítulo 4, e ele fala uma coisa muito interessante. Ele fala: Esther, não imagines que por estares na casa do rei, só tu escaparás entre os povos, entre todos os judeus, porque se de todo te calares agora, de outra parte se levantará para os judeus socorro e livramento, mas tu e a casa do teu pai perecereis. Quem sabe se para esta conjuntura, para uma conjuntura como esta, é que fostes elevadas a rainha? Esther 4, de 13 a 14. Você veja a coragem que tem que ter, porque o que Esther fez é normal. Quando nós temos um problema, nós tentamos nos refugiar. Ela se refugiou no castelo, no palácio.
Tem uns que se refugiam na cidade universitária, tem uns que correm lá para Andrade Neves, tem outros que correm para outros lugares. Quando nós temos um problema em casa, irmãos, nós procuramos uma outra família. Alguns não têm nem coragem de largar a família antiga e arranjam uma amante, porque nós somos covardes. Nós não conseguimos enfrentar os problemas. Isso vem de Deus. Essa coragem vem de Deus. E aí Esther, com essas palavras de Mordecai, falou: eu tenho que fazer alguma coisa. Eu tenho que fazer alguma coisa. Ela falou: eu vou jejuar. E agora uma mulher foi chamada para isso. É estranho quando isso acontece nas nossas vidas. Então, no final do capítulo 4, ele falou: vai, ajunta os judeus que se acham em Suzã, e jejuai por mim, e não comais nem bebais por 3 dias, nem de noite nem de dia. E eu e minhas servas também jejuaremos. Depois irei ter com o rei, ainda que é contra a lei. Se perecer, pereci. Quantos de nós, quando enfrentamos um problema, chegamos de entregar e falar assim: tudo bem, se isso for contra mim, tudo bem, eu vou me entregar. Nós acabamos de cantar um hino: a ti me entregarei, tudo entregarei. A gente fala que entrega o coração a Cristo, mas não entrega os caminhos a Deus. Nós queremos resolver os problemas à nossa maneira, e não como Deus quer que nós resolvamos. Aí vem essa sabedoria. Eu diria que, meus irmãos, não é à toa que vocês estão na posição que está. Pastor, não é à toa que você foi chamado nessa posição. Não foi sem propósito. Senhores da diretoria, não é à toa que vocês foram chamados. Senhores líderes de departamento, não é à toa. Não foi por um acaso. Isso daqui não é ordem aleatória. Isso é vontade de Deus. E nós temos problemas a resolver. Se a sua família tem um problema, não é à toa que você é o pai dessa família, é o esposo. Você tem que resolver. Peça a orientação de Deus. E foram 3 dias. É engraçado quando fala em 3 dias, porque muitas vezes o crente ele vai orar: Senhor, me ajude agora nesse momento também. É o flash passe gospel. Não é assim? A gente acha que é assim. A gente não toma tempo para pedir de Deus que nos ajude. Pois bem, aí começa a acontecer. Você vai ter que apresentar esse problema. E para quem você apresenta? Geralmente nós temos autoridades, e nós não usamos as autoridades como tem que ser usadas. Paulo nos ensinou muito bem isso em Romanos 13. Todo homem esteja sujeito às autoridades superiores, porque não há autoridade que não proceda de Deus, e as autoridades que existem foram por Ele instituídas. Vou repetir: foram por Ele instituídas. Porque os magistrados não são para temor, mas quando se faz o bem, e sim quando se faz o mal. Queres tu não temer a autoridade? Faz o bem e terá louvor dela. Você sabe por que a gente não leva para uma autoridade o problema? Porque muitas vezes o problema é nosso. Você sabe por que Mordecai não levou esse problema? Porque ele sabia que estava lá na descendência dele o problema. Alguém desobedeceu. Era ele que era o problema. Nós temos que ter coragem. Nós temos um problema, levamos a uma autoridade. Mas quem é autoridade no casamento? Você tem um pastor para isso. Você tem um casal, um conselheiro. Nós temos os padrinhos. Leve esse problema, mas leve o problema inteiro. O que Esther fez? Convidou Amã para um jantar junto com o rei. O rei era a autoridade. E olha que interessante. Nós vemos aqui que quando ela levou Amã para o jantar com o rei, no capítulo 5, o Amã se sentiu o tal. Isso é como acontece na nossa vida. Uma hora que você pega um problema e apresenta para alguém, esse problema cresce. Esse problema se torna um monstro. Ele fala: eu vou te engolir. O Amã se sentiu o tal.